Senhoras e senhores, agora realizaremos um talk show com algumas das lideranças de redes varejistas do segmento de cosméticos, supermercados, construção e pet, sob a liderança de Lenivaldo Barros, das lojas Riachuelo, o qual convido agora a compartilhar esse palco comigo. Vamos recebê-lo. Aí, Marcos. Por gentileza. Falhou, hein, Marcos? E agora chamo para se juntar a nós Alberto Oyama, da L'Occitane. Vamos recebê-lo. Seja bem-vindo. Edevaldo Retondo, dos supermercados Montserrat. Agora eu fiquei em maus lençóis. Adachi ou Adaki? Adachi? Perdão. Ricardo Adachi, da Conibase. E Rodrigo Fernandes Cruz, da Petis. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Gostaria aqui de ratificar os agradecimentos e aqui dizer, Marcos, que essa galera aqui são pessoas extraordinárias. É isso? Sim, claro. Com certeza. Eu vou repetir. Aqui, Marcos, uma galera ordinária. Marcos, uma galera extraordinária. É isso? Mas dizer que, acima de tudo, nós estamos aqui com pessoas formadoras de opinião e, acima de tudo, tomadoras de decisões. E como bem colocou o Marcos aqui, pessoas que assinam cheque também, não é isso? Então, acho que aprenderam como vender prevenção. E realmente é bem isso, né? A gente fala muito que é difícil vender prevenção e podemos aqui, de alguma certa forma, aprender como vender prevenção a partir de agora, não é isso? Então, meu muito obrigado, os convidados aqui, painelistas, que a gente possa fazer aqui um bate-papo agradável, gostoso, né? Para que a gente possa também falar um pouquinho da conjuntura atual do Brasil, de prevenção de perdas, enfim. Então, a minha primeira pergunta vai para o meu amigo Ricardo. E, Ricardo, aí minha colinha, né? Só que eu não sou tão tecnológico como o Erlon, é isso? Ele tinha uma colinha tecnológica, a minha é uma colona, no tradicional, não é isso? Então, Ricardo, com o advento das eleições de 2018, uma certa euforia tomou conta, né, do país com a eleição do atual governo, né? Decorridos 6 meses de gestão e os indicadores econômicos nada favoráveis para 2019. Vide o exemplo aí, a questão das constantes revisões do nosso PIB sempre para baixo, não é isso? Diante desse quadro, qual é a sua percepção sobre o atual cenário político e o que esperar para o restante de 2019 e já projetando 2020? Será mais um semestre e um ano 2020 de dificuldades ou podemos acreditar que algo mais favorável advém por aí? E diante desse quadro, qual é a sua percepção sobre a real confiança do empresário e de investidores considerando esse cenário? Boa tarde, Barros. Em relação à Conibase, em 2018, a gente investiu muito nas nossas lojas, principalmente a parte de infraestrutura, prevendo um 2019 bem melhor, né? Infelizmente, devido a vários fatores, não se mostrou. Começou o início do ano com otimismo e ao longo do ano está diminuindo esse otimismo, né? Mas mesmo assim a gente acredita que as bases econômicas continuam valendo, ou seja, inflação baixa, juros baixos. A única coisa que precisa melhorar agora, no nosso ponto de vista, é todo esse custo público, né, do governo. Então, agora, com a reforma da Previdência, a gente acredita que 2019 vai
vai se preparar para que 2020 seja realmente excepcional. É com isso que nós estamos trabalhando, né? Eu acho que essa parte de inflação e juros do passado a gente já combateu bastante, e agora esse custo Brasil que a gente vai batalhar, né? Então, apesar do Bolsonaro e do 01, 02, 03 causar alguns transtornos, eu acho que todo mundo já prevê o que eles... já é previsível, às vezes, alguns problemas colaterais, né? Então, Paulo Guedes, nesse ponto, eu acho que está conduzindo, todo mundo caminhando para o mesmo lado, né? Cada um querendo fazer da sua forma ainda, mas Rodrigo Maia, acho que todo mundo está seguindo o mesmo caminho, com as mesmas intenções, com as mesmas vontades econômicas e políticas. Então, eu vejo 2020 como um ano de virada. Legal. Eu falava essa semana com um dos 4 aqui, não vou revelar quem, e eu perguntei como é que está o negócio. Ele falou, hoje está bom, está sol, não é isso? Se não chover e o Bolsonaro não abrir a boca, vai ficar melhor mais tarde, né? Enfim, e eu acho que é bem por aí esse momento que a gente tem que refletir. Acho que o governo está tentando se achar de alguma maneira e esperamos que realmente se ache para que a gente possa ter um cenário um pouco melhor, não é isso? Roberto, vimos ao longo da semana a notícia, já pegando o gancho aí que o próprio Ricardo colocou, sobre o denominado calendário Maia, não é? Onde o presidente da Câmara estaria trabalhando de forma paralela aos pleitos do Executivo, não é? Que não tem conseguido uma boa articulação junto ao Congresso. O dito calendário visa emplacar grandes reformas, dentre outras, figura a tão esperada reforma da Previdência, né? E a reforma tributária. É possível afirmar que, de fato, neste momento, é a Previdência, como falou o Ricardo, a grande vilã da letargia da economia, e, com sua aprovação, realmente o país vai destravar e voltar a crescer a partir do recebimento de muitos investimentos, ou há de se ter cautela nessa retórica? E mais, se é tão cristalina esta condição, como explica a equipe econômica, para você é perceptível a máxima de que realmente os empresários aguardam a aprovação da reforma da Previdência para iniciar um ciclo de bonança no que tange aos investimentos? Barros, boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui. Carlão, eu pensei que, quando vocês me chamaram, eu pensei que estão indo pela cota de orientais, mas quando o Ricardo subiu, eu vi que não. Empatamos, tá? Já temos 2 aqui, então não vim pela cota, não. Boa tarde, gente. Eu vou responder essa pergunta. Além de... Eu sou da área comercial da L'Occitane, e sou diretor da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. E a gente faz um trabalho na ABF muito próximo, porque a gente precisa, em prol do sistema, muito próximo lá no Congresso, né? Nós estamos fazendo um trabalho para defender o nosso setor, o setor de franquias, né? E, de fato, a gente entende, primeiro a gente entende, junto com que as reformas acontecerão, serão aprovadas. A gente discutiu isso ontem com a nossa assessora que está lá em Brasília, ela falou assim, de fato, a gente acredita que as reformas vão acontecer. E aí, falando um pouco do que as empresas estão aguardando, existem 2 tipos de comportamento. Empresas que têm um plano de médio e longo prazo no Brasil, sejam nacionais ou não, e elas estão fazendo investimento. A L'Occitane, por exemplo, inaugurou uma fábrica agora nesse primeiro trimestre, né, com investimento aí de 80 bilhões de reais, mas essa tomada de decisão foi há uns 3 anos atrás, né? Então, ela continua investindo, e o plano dela, independente da economia ou da oscilação da economia, é um investimento de médio e longo prazo, então ela entende que não é né, uma hora vai melhorar, mas ela já está investindo. Mas lá, e aí a gente ouve muitos empresários ou executivos falando, sim, que estão esperando a aprovação da reforma da Previdência, como um sinal do que o governo pode, da capacidade do governo, né? O orçamento está lá reservado, né? Eu ouvi já de CEOs de grandes empresas que eles falam assim, o orçamento está reservado. A gente até apreciando, inclusive, né? Se eu tenho que abrir, vamos falar de varejo de lojas, se eu tenho que abrir
200 lojas, meu plano é abrir, nós vamos abrir umas 20 no primeiro semestre, né, esperando ver o que o governo faz e mostra qual é a capacidade dele, e aí a gente, se tudo der certo, a gente acelera no segundo. Ou então a gente toma a decisão de jogar para o ano que vem. Mas o Brasil vai acontecer. E aí a gente fala eu participei de um congresso nos Estados Unidos, ouvindo o mercado de franquias americanas. Tem muitas marcas americanas no Brasil, e a gente fez essa pergunta: como é que vocês olham o Brasil? Né? Com toda essa oscilação, um presidente, um preso, outro não sei o quê, outro deposto, agora um novo. Ele falou assim: as grandes marcas americanas, primeiro assim, eles falam assim, nós não temos para onde crescer mais. Os Estados Unidos é um mercado maduro e saturado. A gente precisa crescer em outros países. Né? Então a gente olha o Brasil, a gente sabe também das dificuldades da economia, mas a gente não olha para a economia. A gente sabe que é um país com muito potencial. Então, não interessa, a economia uma hora vai melhorar. Então, empresas que têm capital e condições de crescer, estão indo para o Brasil. Tá? Então, é isso. De fato, assim, depende do comportamento, né, o perfil de cada empresa. Aquele que já, nós vamos investir da mesma forma, o país vai melhorar, e é uma oportunidade para todo mundo, para todas as empresas, né, e aqueles que estão aguardando. Tá? Então, podemos dizer que existe realmente uma confiança, mas também existe uma cautela, não é? A gente até leu recentemente que o empresariado, alguém dizendo o seguinte, que este é o momento para quem quer investir, porque é bem o que você falou, quer dizer, em algum momento a coisa vai acontecer, não vai ser ruim de eterno, é isso? E tem muita, e eu já ouvi outra, alguns já falam, não, aqui, enquanto o pessoal quando as reformas forem aprovadas, vai começar a afiar o facão, a gente já vai estar cortando. Né? Então, tem gente que já afiou o facão no ano passado, e esse ano já está dando uma acelerada e vai sair na frente aí quando... Tá? Legal, obrigado. A minha pergunta para o Rodrigo, Rodrigo Petz, né? Rodrigo, ainda falando em reforma, a reforma trabalhista aprovada no governo anterior, né, a se considerar, foi um avanço nos pilares estruturais da economia. Né? Com ela também se criou uma grande expectativa, né, cujo um dos motes seria a geração de mais emprego, obviamente mais consumo e mais renda. Com o atual índice de desemprego, é possível afirmar que algo deu errado ou ainda é cedo para se fazer algum diagnóstico sobre os eventuais benefícios dessa reforma? Como é que vocês estão administrando isso? Boa tarde, Barros. Obrigado pelo convite. Eu acho que ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação, mas eu acho que a gente encontra principalmente dois desafios. Acho que o primeiro deles é a insegurança jurídica. Assim que foi aprovada a reforma trabalhista, houveram algumas iniciativas e várias empresas decidiram estar à frente disso, e logo no mês seguinte já começaram a ter alguns problemas de alguns juízes julgando a reforma como inconstitucional, julgando com a legislação anterior. Então, isso gera uma certa insegurança jurídica muito grande nas empresas de como é que vai fazer isso, ainda não tem uma base processual para saber para que lado que está indo. Acho que tem um problema também dessa insegurança política que a gente tem vivido, né? Então, esse ambiente que eu concordo com o Alberto, ele tem muito mais a ver com esse clima político instável do que propriamente com a capacidade das empresas em fazer acontecer, em investir, em crescer. E aí o terceiro, que eu acho que é um desafio mais das empresas, mais das organizações da própria sociedade, que é um fator de adaptação às novas regras. A área de recursos humanos das empresas, as próprias empresas precisam se adaptar a essa nova realidade, né? Então, um exemplo que é a jornada intermitente, que especialmente para o varejo, tende a nos ajudar muito, porque na indústria você trabalha com pouco pico, né? Então o ritmo semanal ele é muito parecido. No varejo tem alguns varejistas que triplicam a venda no final de semana. E você não consegue construir uma estrutura de headcount de uma loja com base no faturamento do final de semana. Então, nós varejistas sabemos muito bem isso, né? Você tem um pouco de ociosidade durante a semana, e no pico de sábado e domingo, especialmente no domingo, existe uma dificuldade bastante grande dentro das lojas. E isso
requer um pouco de adaptação das empresas em saber, puta, onde eu consigo captar essas pessoas que se disponibilizam para trabalhar só no momento de pico, num determinado horário, como é que a gente vai buscar e atrair essas pessoas, né? Então, um exemplo claro disso, um ano atrás, mais ou menos, eu estive nos Estados Unidos, e aí fui tomar um café, e, de repente, a moça que veio me atender me surpreendeu muito. Era uma senhorinha, não quis perguntar a idade para não ofender, mas devia ter uns 75 anos. E aquilo chamou a atenção. Você fala, puta, é difícil você ver uma pessoa no varejo com 75 anos, né? E aí, daqui a pouco, comecei a conversar com ela, aí que sabe o que ela me contou? Que ela trabalha de 8 a meio-dia, para se sentir produtiva, e à tarde vai para casa, já aposentada há mais de 20 anos, e isso é uma coisa que a gente... Como é que a gente adapta isso na nossa cultura, né? Como é que a gente... Aí esses dias estava numa discussão com a nova diretora de RH da empresa, falei, onde é que eu capto uma senhorinha de 75 anos para operar um caixa? Não sei, ela não me manda currículo, né? Não tem o telefone, será que ela está no LinkedIn? Não sei. Então, é um desafio mesmo, né? Acho que tem uma questão da sociedade se acostumar com isso, se adaptar, e a gente trabalhar um pouco com essa insegurança política e jurídica para a gente poder, de fato, capitalizar as benesses que essa reforma trouxe, que eu acho que, inclusive, foram muito boas. Eu queria até aqui fazer um reconhecimento ao relator dessa reforma, que é o Roberto Marinho. Ele não foi reeleito, não sei se todo mundo sabe disso, ele sabia disso. E hoje ele está como secretário do governo. Ele sabia que ele corria o risco de não ser reeleito como deputado, porque é um trabalho bastante impopular o que ele fez, mas ele abriu mão disso e acabou não sendo reeleito na eleição do ano passado. Então, acho que para mim, são esses pontos os principais dessa reforma trabalhista. Obrigado, Rodrigo. Acho que é bastante interessante a sua colocação, que passa necessariamente por essa questão da cultura, né? De aprendizado, uma curva de aprendizado muito grande, seja para o empresário, seja para a própria classe sindical, na verdade, que é um grande desafio também que a gente tem no Brasil, é esse. E eu acho que o caminho realmente é esse. Quando você traz exemplos do que você viu lá fora, você fala, os caras estão muito na nossa frente, na verdade, né? Precisamos evoluir muito nisso, né? Barros, posso fazer só um comentário? Eu sou diretor do sindicato patronal, né, de material de construção, e faço parte da comissão que negocia o dissídio todo ano. E nessa negociação que teve a partir de outubro, novembro, ambos os sindicatos, tanto pelo lado dos colaboradores quanto pelo lado do patronal, não sabia o que fazer em relação à reforma trabalhista. Vamos tratar o mais leve possível, não entrando muito, para ver se ao longo dos outros anos consegue amarrar melhor as mudanças que teve, viu? Então também tem esse lado, né? Inclusive, o que é realizado no acordo coletivo, ele se sobrepõe à legislação. Então, ou seja, muita coisa do que está escrito lá, se o que foi acordado com o sindicato for diferente, o que manda é o que está acordado no sindicato. Ambos os lados foram bem conservadores, com medo de estar perdendo nessa... É bastante interessante essa colocação de vocês, e é uma realidade, porque a gente viu ao longo de 2018, se acompanhou isso, pesquisas inclusive, que as causas trabalhistas caíram bastante, né? Naquela ocasião. E o que a gente ouve agora é que esse negócio começou a crescer novamente, né? Não sei se todo mundo passa por isso, na verdade. Isso se deve a quê, na verdade? A questão da cultura que você acabou de colocar, né, Rodrigo? Eu acho que é importante, é um ponto de atenção, na verdade, que eu acho que nós, como brasileiros, devemos fazer isso, na verdade, acontecer. Quer dizer, nós aqui temos responsabilidades também, eu acho que somente os senhores, na verdade, que são aí diretores de empresas, comandantes de empresas, fazer essa coisa dar certo, né? Isso é muito importante. Obrigado pela contribuição, Ricardo. Para você, Edivaldo, obrigado por estar aqui. Bom, o varejo brasileiro, Edivaldo, principalmente nas últimas 2 décadas, se reinventou, né, e passou a ser um dos grandes propulsores da economia. Né? As empresas passaram a ter uma gestão muito mais profissionalizada, se preocupam cada vez mais em terem seus quadros profissionais que realmente agreguem valor, que estejam muito bem antenados com as variáveis que envolvem o negócio. Agora, pensando em prevenção de perdas, né? Que não é mais prevenção de perdas, né? É isso? É geração de ganho. Geração de ganho, né? Você entende que também houve evolução nesse importante componente, ou seja, o poder de desenvolvimento de carreira desses profissionais
voltada à área de prevenção de perdas, e quais aspectos em sede de formação técnica você entende que poderia complementar essas funções desses profissionais? Boa tarde, Barros. Boa tarde a todos. Com certeza, assim, acho que mais nos últimos 20 anos, mas acho que assim, o marco foi o fim da cultura inflacionária, né? Veio fazer com que o varejo evoluísse muito, né? Eu sempre falo que a indústria começou a transformação dela após a Segunda Guerra, né? E o varejo, mais especificamente no Brasil, ele começou após a inflação, né? Quando conseguiu ter esse controle sobre a inflação. E de lá para cá, a gente vê que o varejo vem evoluindo, os profissionais do varejo vêm evoluindo, e com isso também a área da educação começou a surgir cursos, começou a surgir MBAs, também voltado para o varejo. Isso vem ajudando, né? Porque eu lembro, há um tempo atrás, quando eu comecei no varejo, como era difícil encontrar um curso específico, né? E mesmo para falar sobre qualquer área do varejo, era bem complicado você encontrar aí instituições que oferecessem, né? Então, era muito genérico. E a gente, lá no Monte Serra, a gente trata a prevenção, né, um pouco diferente, né? Porque nós temos uma cultura que nós estamos implantando há alguns anos, né, há 3 anos especificamente, de melhoria contínua. A gente trabalha com Lean Kaizen, né? E isso vem mudando, transformando nossa visão em relação às pessoas geradoras de ganhos, né? Geradoras de ganho. Porque a gente vê que o profissional, né, não fugindo da pergunta, o profissional de gerador de ganho, ele tem que ser um polivalente, né? Porque ele tem que conhecer de todas as áreas. Extraordinário. Extraordinário, né? Ele tem que ser um super-herói ali, porque ele tem que entender desde recebimento, de higienização de equipamento, até contabilidade, né? Ele tem que entender de tudo, porque aonde está vazando os ganhos, né? É por todas as áreas, né? Então, ele tem que ter um conhecimento, principalmente ele tem que gostar e entender do varejo. Então, buscar realmente conhecimentos que agreguem, né, isso ao varejo. Esse conhecimento todo e, principalmente, ter esse varejo na veia. Recentemente, nós trouxemos uma pessoa da indústria para trabalhar com a gente, né, a gente acha tão bonitos os processos da indústria, né? E trouxemos um bom profissional da indústria para trabalhar com a gente e ficou assim, e não deu certo. Um grande profissional, aí chegou um dia eu falei para ele, cara, você é um craque que está no time errado. Porque o profissional do varejo, a indústria dança tango, a gente dança frevo, cara, que é a coisa corrida. Então, eu acho que tem que ter esse perfil, tem que ter esse multiconhecimento. E, assim, também o que a gente vê é que deixar toda essa carga na costa desse profissional também é demais. Então, a gente está dividindo. Então, a gente dividiu como lá no Monte Serra? A gente pegou e tem a pessoa que é digamos que algumas empresas chamam de analista, que é aquele que mensura dados, né? Porque um dos pilares, um dos conceitos do Lean é falar com dados, né? Sair do achismo. Então, ele mensura dados e tem o cara que trabalha com processos. Então, a pessoa que é responsável hoje da prevenção é a pessoa que melhora processos. Então, ela trabalha, ela vai, usa as ferramentas existentes, todas as ferramentas são disponíveis no mercado, e vai lá e trabalha para melhorar aquele processo, e assim, nós tivemos alguns resultados muito bons, principalmente no que se diz a perdas reconhecidas, né? Tivemos grandes resultados nesses últimos tempos. Então, enfim, eu vejo que quando as pessoas que dão as melhores ideias, acho que alguém já falou aqui, a pessoa do macro falou do aplicativo, né? É quando você pergunta para as pessoas que estão lá no que a gente chama de Gemba, né? Que é onde as coisas acontecem, na área de venda. Aquelas pessoas, elas te dão ideias extraordinárias. Às vezes você fica lá quebrando a cabeça, sentado lá,
E aí você fala, e aí, como você acha que melhoraria? Vamos fazer isso, aquilo outro. E putz, porque eu não pensei nisso antes, né? Então, enfim, é valorizar também as pessoas que estão lá, as pessoas que estão em casa, que elas têm grandes ideias. Se você não culpar, não julgar, se você dá oportunidade para elas falarem, vai surgir grandes ideias, vai melhorar muito, e você pegar essas pessoas que vão se destacando e incentivando elas ao conhecimento. Muito obrigado. É interessante o que você está colocando, né? É viver muito, né, Edivaldo? A questão que a gente fala muito do chão de loja, né? A base é onde as coisas acontecem. Eu falo muito isso. Tem uma função dentro das nossas empresas que a gente pouco valoriza. A gente pouco valoriza. E pouco conversa com essas pessoas, né? E eu me refiro muito à minha empresa e falo uma questão que tem que ser valorizada sempre, que são aquelas pessoas que fazem a faxina, que fazem a limpeza, não é isso? E são pouco valorizadas e que têm grandes ideias. São as pessoas que sabem tudo o que acontece dentro da unidade, inclusive da vida das pessoas, né? Fica mais interessante isso, inclusive, né? Exatamente. Então, eu acho muito bacana esse seu posicionamento, essa colocação sua, que é bem por aí, é viver o chão de loja e fazer a coisa acontecer. Muito obrigado. Viu? Vou botar o Alberto aqui. Alberto, por favor, diga para nós o seguinte, diante das dificuldades de se impor ou implementar uma cultura de prevenção de perdas, né? Inclusive em grandes empresas, sabe disso, né? Como os pequenos empresários, lojistas e, por exemplo, franqueados, trabalham ou deveriam trabalhar a prevenção de perdas, considerando as limitações de recurso para implementar uma área estruturada, ausência de conhecimento técnico, né? Ou mesmo falta de conhecimento das suas próprias perdas? Boa pergunta, Barros. Esse é um grande desafio. Eu acho que a gente está falando de geração de ganhos, mas o pequeno empresário, às vezes, nem com a geração de ganhos, ele tem condições de implementar o conhecimento técnico para isso. Né? E às vezes, quando tem o orçamento, implanta de forma errada. Né? E esse é um grande desafio. Eu estou aqui com a minha equipe, a Fran e a Zilda aqui também, que vieram aqui para aprender com vocês, né? E aí, assim, eu acho que o caminho, só para você ter uma ideia do setor de franchising, em 2018 o setor de franquias gerou 160 bilhões de faturamento no Brasil, com 2.800 marcas, e são mais de 140 mil unidades franqueadas. Então, nós temos, se a gente for falar no 1,38 do Carlos, que a gente não pode falar, é muito dinheiro na mesa, né? Mas é o seguinte, eu acho que um dos caminhos para o pequeno varejista é o caminho de utilizar das associações. Então, por exemplo, lá na ABF, olhando para... Tem grandes marcas que já fazem isso, como nas grandes marcas franqueadas, como talvez McDonald's, a própria Boticário, que tem 4 mil unidades e 10 bilhões de faturamento, ele já faz isso para a sua rede. Mas os pequenos não. Então, um dos caminhos nossos para a gente ajudar os pequenos, pelo menos para as franquias, né, nós estamos conversando com o Alan para fazer uma parceria com a Abrap e levar a Abrap lá para dentro, para a gente gerar esse conhecimento técnico em seminários como esse, né, para os pequenos varejistas, pequenos lojistas, para começar a ter um pouquinho de conhecimento técnico, né? E quem sabe, talvez até surgir, aqui tem uma grande oportunidade. O Marcos falou sobre a tecnologia, como usar a tecnologia. Talvez um dos caminhos é que surjam, não sei se tem, eu não conheço, mas que surjam aí tecnologias de baixo custo para gerar grande volume de assinatura, ou né, para que leve essa solução aí para o pequeno varejo. O setor de franquias tem associação que a gente trabalha em prol disso, aí tem né, o Ricardo falou da associação né, de vocês, então tem várias associações que acho que esse é o caminho, de ser colaborativo, a gente fazer essa troca, né, e ser mais exponencial. Nós precisamos baixar o custo, né, ganhar no volume e trazer e dividir esse conhecimento. Tá? Bom, obrigado pela sua colocação. Vamos dividir agora uma questão aqui, quando que os quatro pudessem se manifestar sobre ela, né? Eu digo o seguinte, que as perdas, de modo geral, quando não são bem geridas ou controladas, pegando exatamente esse gancho, Roberto, e empresas que não possuem estruturas consistentes voltadas à prevenção de perdas, tendem a sofrer maior impacto, né, nas margens e, consequentemente, no resultado final.
Não é isso? Diante desse quadro, é possível afirmar que as empresas atualmente olham para a prevenção de perdas como uma área estratégica ou ainda precisam evoluir nesse aspecto? Eu acho que o Edivaldo fez uma colocação bacana do profissional. Agora, olhando enquanto empresa, o que vocês veem? Ricardo, quer? Por favor. Eu acho que, assim, depende do setor. Tá? O setor de material de construção, eu acho que está muito atrasado nesse ponto. Se a gente compara, por exemplo, o varejo de supermercado com material de construção, material de construção tem outras questões que ainda têm que ser resolvidas, questões logísticas, outras questões. Por isso que o pessoal ainda não se prepara, não se preocupa com essa parte. Ainda o mercado é muito pulverizado, então hoje os home centers correspondem a 30%, 40% do mercado, né? O resto são lojas médias ou pequenas e estão preocupadas ainda até com sucessão familiar e outros pontos. Então, acho que vai levar um tempo, né? São poucos os players que se preocupam ainda com prevenção, entendeu? Legal. Edivaldo? Sem dúvida. Eu acho que no Brasil você ou vai por amor ou vai na dor, né? Porque com esses momentos que nós estamos passando aí na economia, é cada vez mais difícil de você gerar resultado, né? Olhar de uma forma estratégica para o setor de prevenção, eu lembro, assim, participo de fóruns há bastante tempo de prevenção e eu lembro que sempre todas as pessoas que comentavam falavam assim, isso tem que estar ligado, o Carlão mesmo sempre falou isso, tem que estar ligado à área estratégica, tem que estar ligado. Isso daí, desde que começou no Monte Serrato, está ligado. Também é uma empresa média pequena, não tem muitos... Não é tão assim grande a estrutura, mas sempre foi ligado diretamente à diretoria, né, estratégica. E estratégia a ponto de opinar nos processos para ocorrer as melhorias. Então, eu vejo que hoje isso é vital, porque os números são altos. Nós vamos ver a pesquisa, mas os números geralmente são maiores, porque ainda a forma de se mensurar isso ainda é muito falha, né? Isso em todas as empresas. Então, o número é grande, tem muito dinheiro aí, tem muita oportunidade de ganho. Coisa interessante. Já perceberam que na empresa do Edivaldo, a prevenção de perda não fica no quarto escuro, tá? Perceberam isso, né? Rodrigo, por favor. Eu acho que ainda tem bastante espaço para evoluir, né? E vou falar do nosso segmento. A gente, inclusive, tem bastante dificuldade de separar e ter referência do que é um indicador bom. E aí, falando um pouquinho da PETS, né? Há 2 meses a gente teve uma apresentação do nosso case. E, desculpa quem estava lá, talvez vou ser repetitivo. Eu não sou um profissional de prevenção de perdas, eu sempre fui de operações, franquia, na minha trajetória, e eu estou na PETS há 4 anos e caí na bobagem de, poucas semanas depois de ter sido contratado, perguntar para o Sérgio, que é o presidente da empresa, quem cuida de prevenção de perdas? Ele olhou assim e falou assim, você. Eu falei, puta, ferrou. E há 4 anos a prevenção de perdas na PETS era só um indicador, era um número, todo mundo falava, precisa baixar, mas como, quem que vai trazer essa gestão? E eu acho que, pegando um pouquinho do gancho do que o Marcos falou anteriormente, e aqui o Paulo, que é um cara que trabalha comigo lá na PETS, que também não era de prevenção de perdas, é um cara de inteligência de operações, eu falei, bicho, me abraça aqui, vamos lá, porque essa bucha sobrou para nós dois. E aí a gente teve bastante interesse em buscar informação, em aprender, em criar informação agregada para a empresa como um todo, ser transparente com os números, trazer modelo de gestão, criar painéis de dashboard, trazer profissionais que pudessem nos ajudar, se associar com pessoas que poderiam nos ensinar sobre o tema. E, passados 4 anos, a gente saiu de uma coisa que era um mero indicador, mas que representava 1,8 do faturamento da companhia e bateu 1,3 no ano passado. E a gente não sabe se esse número ainda é bom, a gente está projetando fazer 1,20 esse ano. E
não sabemos onde chegar. Então, por isso que eu acho que a gente ainda tem muita oportunidade em termos de evolução. A gente tem oportunidade na criação de uma estrutura, numa criação de uma estratégia para esse negócio, e eu acredito que, com exceção acho que do mercado alimentar e algumas grandes empresas do varejo, ainda tem bastante oportunidade para se ter ganhos maiores com isso. Obrigado, Rodrigo. É interessante, nunca é demais falar do case de vocês e dizer que você é jovem e aprendeu muito rápido prevenção de perdas, né? Porque aqui realmente é um belo case que vocês apresentaram na tua empresa, e parabéns para você pelo trabalho que vocês vêm fazendo nessa área de prevenção. Por favor, Alberto. Barros, eu entendo que nós temos aí uma bela oportunidade de ganhos, como o Marcos vem falando, porque depois desse período de crise que nós passamos, né, as margens ficaram mais apertadas para todo mundo. E hoje a gente briga para ganhar 0,15 da operadora de cartão de crédito, por exemplo, e tem um percentual alto na mesa aí de ganho para a gente receber. 1,38 você quer dizer que está na mesa? 1,38 para a gente ganhar. Então, a gente briga para 0,15, muda todo o sistema de recebimento de cartão de crédito para ganhar 0,15, 0,20, e tem 1,38 na mesa. As margens ficaram apertadas, os juros baixando, não dá mais, quem tem, as empresas ganhavam muito também no financeiro. Então, hoje, a oportunidade para o setor de prevenção de perdas, né, e, no nosso caso, para o varejo, está aí e trabalhar, né, esse ganho, esse valor que está aí na mesa. Então, eu entendo que tem uma grande oportunidade para o setor e para as empresas. Tá? Bacana, obrigado, Alberto. Agora, uma coisa interessante é a gente colocar aqui também, e eu faço um questionamento sobre isso. A gente fala muito no ganho, na perda ou no lucro, e pouco se fala na questão do impacto que a perda causa, que as perdas causam, na verdade, no âmbito social, não é isso? Então, para vocês, né, como vocês consideram os impactos sociais que as perdas causam, né, seja na questão, na composição de margem, nos governos que deixam de arrecadar também tributos por conta de perdas, não é isso? Porque você deixa de vender pelo valor cheio, na verdade, e para a própria sociedade, que aquelas empresas que conseguem controlar e conhecer suas perdas, certamente vão repassar isso para a sociedade, né? Ou seja, podemos dizer que hoje realmente as empresas têm a devida consciência e realmente olham para estes custos de uma forma estruturada e tentam equalizar os reflexos das perdas e sua rentabilidade, ou ainda falta melhor entendimento sobre esse fator por falta de clareza, visibilidade, ou mesmo consciência de todos esses entes? Ou seja, esses entes não conseguem olhar isso. Por que será que não conseguem olhar de uma maneira estruturada essa causa, na verdade? A gente fala de 1,38, eu vou estragar mais o Carlos, né? 2 ponto alguma coisa bi de reais ano nessa brincadeira, né? Por favor, quem que é? Rodrigo? O que você acha? A gente trabalha num setor em que, historicamente, a margem sempre foi muito baixa. E aí não tem segredo para ninguém. Lá atrás, talvez, em outros momentos, era muito simples. Quanto é que a gente está perdendo? 3, agrega isso no preço, o consumidor paga. O Walmart nos Estados Unidos tem uma placa no corredor deles dizendo que ajude-nos a olhar a prevenção de perdas porque você paga pelo que a gente perde. Então, eu acho que isso, historicamente, vinha acontecendo e, obviamente, que o consumidor e a sociedade, de uma forma geral, perdem com isso. No entanto, eu acho que esse ambiente de crise que a gente viveu nos últimos 3 anos tem forçado cada vez mais as organizações a melhorarem os processos, a melhorarem os níveis de gestão, porque o que acontece com tudo isso, né? Talvez, no passado, no momento mais pujante, você conseguia repassar isso para o preço. Hoje, se você repassa para o preço e o consumidor percebe que seu competidor está fazendo melhor e vendendo mais barato, você cria um problema de imagem da sua marca muito grande. Então, não dá mais para simplesmente pega um indicador que for, repassa para a ponta e o cliente paga, né? Então, a gente precisa ter a sensibilidade de conseguir criar uma estrutura, de criar um processo, e eu acho que, nesse aspecto, a crise
faz bem para o país, porque ela faz com que as empresas que têm condições utilizem da criatividade para fazer mais com menos, para ser mais produtivo, para ser mais efetivo. E isso nos traz uma possibilidade muito grande, porque no momento que a gente der uma virada, certamente a estrutura que a gente construiu para viver na crise vai ser a estrutura que a gente vai conseguir conviver no momento mais pujante. E traz muita oportunidade de aprendizado para as empresas. Então, acho que, para mim, o impacto principal é esse. Bacana. Elivaldo, você quer comentar um pouco isso? E coloco mais um ingrediente nessa questão, né? Que é o próprio mercado informal. Né? Esse é o impacto, que é uma outra coisa também, que se gera, de alguma maneira, o impacto social. O que você tem a... Sem dúvida, o mercado informal ainda é muito grande, né? É muito grande. A gente sofre isso na pele, né? E, com certeza, isso daí gera um impacto social que ele se torna, muitas vezes, é invisível por uma questão cultural, né? Nós temos tem muita coisa que precisa ser mudada em nosso país, porque o conhecimento em relação à margem, a lucro, a quanto está embutido de tributo naquilo, ou os benefícios que aquilo pode te trazer, ainda eles não são visíveis para a população, e a gente vê isso em outros países de uma forma muito levada a sério, né? Principalmente países que já passaram por grandes problemas climáticos ou guerra, ou coisa desse tipo. Então, eu vejo que é uma questão cultural. Eu acredito que vai melhorar isso com o tempo. Eu acho que a questão da crise tem corroborado para isso, mas ainda temos um caminho bem longo a percorrer. Mas o mercado informal ainda ele é muito grande. Os números, como ele é informal, ninguém tem um número correto, né? Mas é muito grande. Muito obrigado. Ricardo, por favor. No nosso caso, vamos mais focando mais próximo. Focando na perda mais por validade ou por quebra, a gente tem um lado bom em material de construção que ainda dá para reaproveitar, né? Então, às vezes a gente até divulga algumas coisas, por exemplo, piso. Quando quebra piso, daí a gente destina para uma ONG de cachorros, onde eles colocam nos canis que tem os cachorros para doação. Quando tem lata de tinta vencida, a gente separa e doa para uma outra ONG que vai pintar casas de asilo, esse tipo de coisa. Então, quando é perda por esses motivos, a gente ainda consegue repassar para a sociedade de alguma forma para ajudar, né? Entendeu? Então, essa é uma batalha que a gente está tendo para diferenciar uma validade de um material de construção contra uma validade de um produto que a pessoa consome, né? Alimentar, entendeu? Muito obrigado. Roberto? Barros, eu concordo com o que foi falado aqui. Eu acho que não tem a cultura, mas se não for, e agora a gente já foi falado antes, se não for por amor, vai pela dor. E aí, no momento de crise, está sendo pelo amor, e aí pode ser por amor pela oportunidade de ganho que eu falei na resposta anterior. Então, temos uma grande oportunidade aí de mudar, é o momento de mudar, depois de uma crise, de mudar a cultura, né? E aí o pessoal está mais aberto, depois que a gente apanha bastante, o pessoal fica mais aberto até para novas mudanças, né? Então, acho que é o momento ideal aí para a gente começar a trabalhar essa mudança de cultura e fazer por amor e não só pela dor. Legal. Bom, a gente está aqui quase no finalzinho, temos 2 minutos aqui, ponto 5, né? Vocês entendem que com toda essa conjuntura econômica do Brasil, essa questão dessa, né, desorganização, existe verdadeiramente entre o empresariado unidade para discutir isso dentro, seja congressos, dentro do executivo, para tentar mudar um pouco esse cenário? Vocês são otimistas em relação a isso, nessa questão dessa unidade, ou não existe isso, cada um toca o seu negócio e está resolvido? Edivaldo, o que você acha?
Foi difícil essa, é isso? Não, infelizmente não existe, né? Infelizmente não. Apesar dos esforços que está tendo, aqui acho que a Abrap é um exemplo agora de aqui empresários, empresas se unirem para tentar ir numa causa comum. Mas eu, como do ramo de supermercado, faço parte de outras associações e, infelizmente, ainda o individualismo prevalece. E isso, sem dúvida, é um prejuízo para todos. Acho que se nós fôssemos mais unidos, realmente, eu acho que nós poderíamos, né, deixar de ser pacífico pelo fato de querer defender o seu, né? Então, eu acho que isso, se houvesse uma mudança, eu acho que nós teríamos muito mais ganho, né? O povo calado, né, não resolve nada. Perfeito. Ricardo, o que você é? No nosso setor, a mesma coisa, bem desunido. Eu acho que na parte do governo também, todo mundo está caminhando para o mesmo lado, mas cada um com interesses próprios, né? Então, falta unidade. Está complicado. Rodrigo? Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que as associações dos segmentos, de fato, elas têm um desafio muito grande, né? Porque você está sentado ali com todo mundo concorrente, então fica cada um tentando defender o seu. Mas eu vejo que associações como a Abrap, como o IDV, como a ABF, que reúne empresas do setor como um todo, não só de um determinado segmento, elas têm trazido discussões e oportunidades para evoluir, especialmente o varejo, o IDV, que é uma entidade que a gente participa um pouco, a própria Abrap, que tem nos trazido bastante aprendizado, e eu acho que elas ajudam a trazer um processo de evolução, seja como uma associação junto com entidades governamentais, com setores de desenvolvimento. Então, eu acho que a gente está melhorando. O desafio, acho que é encontrar associações que, de fato, tenham objetivos muito claros, tenham estratégia, consigam se posicionar e consigam ter uma relevância perante, seja o governo estadual, municipal, federal, para poder ajudar o setor como um todo. Obrigado. Para ser justo, 10 segundos para você. 10 segundos, tá. Deixa eu falar, a Abrap, assim como a Abrap, nós temos aqui, né, profissionais de todas as empresas e concorrentes, né? A ABF, ela faz isso, né? Nós temos lá, e um dos caminhos, para ser bem objetivo, nós criamos várias comissões, comissão de educação, comissão de moda, comissão de educação, comissão de alimentação, de food service, e convidamos profissionais de todas as empresas. Então, por exemplo, nós temos a comissão de educação, que estavam lá, ela tem lá um diretor da CNA, um diretor do IAGES, um diretor do Wiser, um diretor, e todo mundo junto buscando o melhor para o setor. Inclusive, não se trocam questões estratégicas de cada uma, mas, por exemplo, eles se juntaram e contrataram uma pesquisa na área de educação. Eu sou da área de cosméticos, na minha comissão nós temos L'Occitane, Boticário, The Body Shop, tem todos os concorrentes. A gente troca e ganha. Não se troca nada estratégico, o que nós vamos lançar o ano que vem, não sei o quê, mas ajuda muito, porque o mercado todo, dessa é a maneira, esse é o caminho para se ajudar. E as associações têm esse papel estratégico, assim como está acontecendo aqui na Abrap. Perfeito, obrigado. Papo bom passa rápido, né? Eu quero aqui agradecer a vocês por esse bate-papo e dizer que esse é o grande propósito da Abrap, um dos propósitos da Abrap, né? Eu acho que é buscar unidade. Quando a gente coloca aqui no fórum, nas nossas reuniões periódicas, que a gente coloca empresas que em algum momento, né, jamais se juntaram para discutir, não a estratégia do negócio, né, mas aquilo que é bom sobre a ótica do negócio, gerando riqueza, acima de tudo, para o país, né? Acho que tem que se pensar nisso. E eu sempre digo o seguinte, que o empresariado brasileiro são heróis, né? Verdadeiros heróis, a gente que está dentro e verifica o quão vocês, na verdade, representam e são importantes e não desistem, né? Não desanimam. E isso é muito bom, que a gente possa continuar com essa pegada. A Abrap está aberta para vocês também, para discutir, e também para aprender um pouco, né, Carlos? Com essa galera toda aí. Gente, muito obrigado, tá? A todos vocês.